Vitamina Filosófica Podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vitamina Filosófica. Hoje vamos fazer um tema ligeiramente diferente do normal. Não vamos analisar um autor em específico, mas vamos analisar o tema deste episódio do podcast, como certamente já viste. Basicamente, se é alguma vez tarde demais para recomeçarmos a nossa vida, para lhe dar uma nova direção. Eu acho que isto é uma dúvida silenciosa que assombra muita gente. É uma dúvida que raramente se confessa em voz alta. Será que ainda vou a tempo? Será que já não é tarde demais para tentar outra vez, para mudar de rumo, para dar finalmente vida àquilo que me chama há anos? A verdade é que a sociedade empurra-nos constantemente para cronogramas rígidos. Que aos 25 já devemos saber aquilo que queremos, que aos 30 já tínhamos chegado lá e que depois disso apenas se mantenha o que nós conseguimos conquistar. Como se todo este processo fosse fácil, natural e que fosse destinado para toda a gente da mesma maneira, seguindo exatamente este cronograma. Mas aquilo que nós vamos perguntar-nos e explorar é se este guião estiver errado. E se o nosso verdadeiro caminho só começar mais tarde? E se nem toda a gente tiver o mesmo cronograma a ser seguido? Eu hoje vou-te trazer 3 histórias reais de pessoas que, contra todas as probabilidades, encontraram o seu propósito mais tarde na sua vida, de uma forma não tão expectável, segundo os padrões sociais. Pessoas que foram rejeitadas, ignoradas, até ridicularizadas, mas que não desistiram de uma maneira ou de outra. Em cada história vou-te contar a jornada, sem revelar o nome. Apenas no final de cada história é que vais descobrir quem é. E espero que no fim deste episódio consigas perceber um pouco mais sobre ti mesmo e sobre as possibilidades da tua vida. E também vais ter um epílogo, que eu diria que é um epílogo filosófico, com o nome de um homem que nunca viu o seu trabalho reconhecido em vida. Um homem cuja obra foi praticamente ignorada enquanto respirava, enquanto estava aqui, vivo entre nós, mas que hoje influencia milhões de pessoas. Comecemos então pela primeira história, a história da mulher que escreveu na penumbra. Durante a maior parte da sua juventude, esta mulher não parecia destinada a nada de extraordinário. Na realidade, cresceu nos subúrbios de Bristol e era filha de um engenheiro e de uma técnica de laboratório. A mãe sofria de esclerose múltipla e o pai era muito distante da sua vida e dos seus problemas. Desde cedo, aprendeu a refugiar-se na escrita. Aos 6 anos já estava a tentar compor histórias, mas sinceramente nunca pensou que isso pudesse ser uma profissão. Licenciou-se em Estudos Clássicos pela Universidade de Exeter. Depois trabalhou como investigadora, era uma secretária bilingue e era professora de inglês. Mas nada parecia encaixar. Aos 25 anos, enquanto viajava num comboio entre Manchester e Londres, e sem qualquer caneta à mão, teve uma ideia súbita. Uma ideia para uma nova história. Esta ideia era clara. O enredo já estava quase todo formado na sua cabeça. Quando chegou ao destino, começou a escrever imediatamente. E não parou de escrever. Mas a vida não parou para que ela pudesse ter tempo para escrever. Porque em pouco tempo casou-se. Mudou-se para Portugal. Teve uma filha. E depois, infelizmente, o casamento desfez, não se aguentou. E então, como mãe solteira, voltou para o Reino Unido, com a filha pequena, sem emprego, sem apoio financeiro e emocionalmente devastada. Instalou-se em Edimburgo e durante o dia cuidava do bebê e à noite escrevia em cafés, enquanto a filha dormia ao seu lado no carrinho. Estava profundamente deprimida. Vivia com o apoio da Segurança Social. Disse até mais tarde que chegou a contemplar o suicídio. Mesmo assim, não deixou de escrever. Terminou o seu manuscrito com a sua ideia. Mandou para 1, para 2, para 3 editoras.
No final, foi recusada 12 vezes. Algumas diziam que histórias de magia não vendiam, outras que livros grandes para crianças não tinham futuro nenhum, mas ela insistiu. Finalmente, em 1996, um editor da Bloomsbury, uma pequena editora de Londres, levou o manuscrito para casa. A filha dele, de 8 anos, leu o primeiro capítulo e implorou pelo resto. Queria saber o que ia acontecer. E foi exatamente isto que fez o editor apostar na história. O contrato inicial foi modesto. 1500 libras de adiantamento. Publicaram o livro, com uma tiragem inicial de 500 exemplares. A maior parte destas cópias foi para bibliotecas, mas o livro começou a conquistar leitores. E logo a seguir, prémios. E depois, contratos com editoras internacionais. E em menos de 2 anos, os direitos foram vendidos para os Estados Unidos. Em 1998, a Warner Bros. Comprou os direitos cinematográficos. E aquilo que começou como uma história escrita num café, por uma mãe solteira, sem dinheiro nem apoio, tornou-se num dos maiores fenómenos literários do século XX. Qual é o nome desta escritora? J.K. Rowling. E o livro? Harry Potter e a Pedra Filosofal. E tudo isto começou bem depois dos 30. Ela estava no fundo do poço, onde só havia silêncio e uma caneta. E mesmo assim, não desistiu e a vida acabou por sorrir para ela. Agora, vamos avançar para a segunda história. A história do funcionário que pediu para queimar tudo. Este funcionário nasceu em Praga, em 1883, numa família judaica de classe média. O pai era um comerciante duro, imponente, um homem que se orgulhava da força e da disciplina. Tudo o que o filho franzino e introspectivo não era. Desde pequeno, sentia-se profundamente deslocado. Era um estrangeiro na sua família, estrangeiro na sua cidade, estrangeiro em si mesmo. Falava alemão e vivia no mundo checo. Lia em francês, rezava em hebraico. Tudo nele era uma divisão. Língua, fé, corpo, alma. Estudou direito porque era respeitável e era o que esperavam dele. E assim arranjou um emprego seguro. Tornou-se um funcionário de uma companhia de seguros. Trabalhava das 8 da manhã às 2 da tarde. Depois disso, cumpria os deveres familiares. E só à noite, quando todos dormiam, podia entregar-se ao que realmente o apaixonava, que era escrever. A escrita era o seu refúgio, mas também o seu tormento. O seu corpo magro sofria de enxaquecas constantes, insónias, dores de estômago, fadiga. E mesmo assim, ele escrevia, febrilmente. Criava cartas intermináveis aos seus amigos, amantes, familiares. Eram histórias estranhas, histórias simbólicas, desconcertantes. Metáforas do absurdo, da culpa, da espera infinita, da injustiça sem nome. Em vida, publicou muito pouco. Uma coleção de contos em 1913 e um livro em 1915, que teve uma recepção muito morna. E pouco mais. Vivia em silêncio e raramente falava das suas obras e da escrita, até porque não acreditava nelas. Sentia que estavam incompletas, que nunca eram boas o suficiente. Aos 40 anos, ficou doente de tuberculose e, já sem forças para comer ou falar, escreveu um testamento breve, dirigido ao seu melhor amigo, Max Brod. O pedido era muito simples, mas radical. Queima tudo. Todos os manuscritos, cadernos, cartas. Que nada disto sobreviva a mim. Mas, se calhar por uma jogada do destino, Max Brod hesitou e depois desobedeceu. Após a morte do seu amigo, em 1924, Brod começou a organizar e publicar a vasta obra que o seu amigo tinha deixado escondido. Obras que ninguém conhecia. O Processo. A história de um homem preso sem saber porquê. O Castelo, onde o protagonista tenta aceder a uma autoridade inalcançável. Carta ao pai. Um desabafo brutal e comovente que nunca foi enviado.
E estas obras começaram a circular, começaram a ganhar força. E aos poucos, Kafka passou de desconhecido a profeta da condição humana moderna. Hoje é impossível pensar no século XX sem ele. O seu nome virou até um adjetivo, kafkiano. A sua sombra está em autores, cineastas, filósofos. Mas ele nunca soube disto. Nunca viu o seu talento reconhecido. Nunca imaginou que um dia estaria nas estantes de milhões. E talvez, no fundo, isso não fosse o que importava. Porque Kafka não escrevia para a fama. Ele escrevia para tentar compreender a si mesmo e ao mundo. Talvez o maior paradoxo seja mesmo este. O homem que pediu silêncio tornou-se uma das grandes vozes da sua geração. Agora vamos avançar para a terceira história. A história do homem que começou quando os outros desistiam. Este homem nasceu em 1890, no estado do Indiana, nos Estados Unidos. Perdeu o pai aos 5 anos e a mãe teve de trabalhar longas horas fora de casa. E por causa disto, ele ficou responsável pelos seus irmãos e pela cozinha. E foi aí, ainda criança, que começou a aprender a cozinhar. Nunca teve uma juventude estável. Abandonou a escola na 6ª classe e aos 15 anos já tinha trabalhado como agricultor, condutor de elétrico, bombeiro, vendedor de seguros e até como soldado voluntário em Cuba. Nenhum destes empregos resultou, sinceramente. Foi despedido várias e várias vezes. Mudava constantemente de cidade, de mulher, de planos. Aos 40 anos abriu um pequeno restaurante numa bomba de gasolina no Kentucky. Servia comida simples aos camionistas e viajantes. Frango frito, feijão verde, puré de batata. Com o tempo, o seu tempero secreto e a técnica de fritar frangos numa panela de pressão começaram a atrair clientela. Chegou a servir mais de 1000 pessoas por dia. Recebeu até o título honorífico de Coronel do Kentucky, pelo governador do estado. É uma distinção simbólica que acabou por se tornar parte da sua identidade. Mas então, o progresso chegou. Uma nova autoestrada foi construída, que desviou o trânsito da estrada onde o restaurante prosperava. E em poucos meses, este negócio de grande sucesso perdeu quase todos os clientes. Aos 65 anos foi para falência total. Vivia de uma pensão, que era $105 por mês. Muitos teriam desistido. Já era demasiado velho, diriam. Já não tinha energia. Que se calhar isto teria sido uma jogada do destino demasiado cruel. Mas ele continuou. E decidiu que não podia desistir daquela receita. Ele já tinha visto que tinha sucesso. As pessoas gostavam. E por isso vestiu o seu famoso fato branco, pôs a gravata preta e meteu-se ao volante do carro. E foi de restaurante em restaurante a tentar vender a sua receita de frango frito em troca de uma pequena comissão por cada pedaço vendido. A viagem durou meses e ele dormia muitas vezes no carro. Mais de 1000 vezes foi rejeitado. Ouçam bem, 1000 vezes. Alguns donos nem sequer o deixavam terminar a frase e os outros riam-se na sua cara. Mas ele insistiu, até que um restaurante aceitou. E depois outro, e outro, e outro, e outro. E aos poucos, a marca começou a crescer. Ele criava a receita, ajudava a treinar os cozinheiros, oferecia o uniforme com o seu rosto como símbolo de confiança e sabor. E aos 73 anos, vendeu a marca Kentucky Fried Chicken por $2 milhões, o equivalente a dezenas de milhões hoje em dia. Mas continuou a ser o rosto da empresa. Continuou a visitar restaurantes, a falar com clientes e a contar a sua história, sempre com o seu fato branco impecável. E assim, o homem que só começou a construir o seu império depois dos 65 tornou-se num dos empreendedores mais icónicos do século XX. Quem é que é a pessoa que eu estou a falar aqui? O seu nome real é Arland David Sanders, mas o mundo inteiro conhece-o como Colonel Sanders, o fundador do KFC, que toda a gente conhece no mundo inteiro. E talvez seja uma das maiores provas vivas de que às vezes o fracasso é só o início para algo que virá mais à frente. E finalmente vamos para aquilo que eu considero o epílogo filosófico, até porque vamos falar de um filósofo,
Mais designadamente, eu digo que é o filósofo que morreu praticamente sem leitores. Ele nasceu na Europa Central, em meados do século XIX. Foi órfão de pai aos 5 anos e cresceu entre mulheres, mãe, avó, tias e uma irmã, num ambiente austero, religioso e disciplinado. Era um rapaz introspectivo, solitário, com uma inteligência muito pouco comum. Aos 24 anos tornou-se professor universitário mais jovem da sua época, numa das mais prestigiadas universidades da região. Mas aquilo que o verdadeiramente movia estava para além da erudição académica. Ele começou a escrever livros, mas eram livros muito estranhos. Eram livros poéticos, explosivos. Desafiavam tudo, literalmente tudo. A religião, a moral tradicional, o ideal da verdade, o próprio sentido da existência. E ele não escrevia tratados, sinceramente. Podemos até dizer que ele escrevia mais labirintos, especialmente para as pessoas daquela época. A sua filosofia era um campo de batalha entre o instinto e a razão, entre o eterno e o finito, entre a liberdade e o abismo, mas quase ninguém o lia. Praticamente ninguém queria saber dele. As suas obras eram tidas como incompreensíveis, ofensivas, obras, sinceramente, de um homem louco. Algumas foram simplesmente ignoradas pelas editoras e outras publicadas à sua custa, e ele próprio gastava dinheiro para as publicar. E vendeu poucas cópias, em alguns casos menos de 100 por cada livro. E ele próprio chegou a comprar exemplares para oferecer a amigos, numa tentativa desesperada de ser lido. Mas o silêncio era brutal. O mundo não estava minimamente preparado para o que ele tinha a dizer. E infelizmente a sua saúde também não ajudava. Sofria de enxaquecas debilitantes, vômitos recorrentes, perturbações nervosas e exaustão crónica. E aos 44 anos colapsou. Literalmente. Há quem diga até que, ao ver um cavalo a ser espancado, ele correu até ele e o abraçou em lágrimas, e que nunca mais voltou a falar com clareza. E passou os últimos anos da sua vida mergulhado na escuridão da mente, incapaz de escrever, incapaz de comunicar, e morreu sem ver uma única obra sua a tornar-se relevante. Mas não ficou esquecido, porque após a sua morte, alguém próximo, alguém que o conhecia profundamente, decidiu contrariar os seus pedidos e publicou o que ele tinha deixado guardado. Manuscritos inacabados, cartas, fragmentos. E só aí, foi aí que tudo começou. Lentamente, os leitores começaram a descobrir aquelas palavras. Depois pensadores, depois artistas. E as suas ideias influenciaram a psicologia moderna, a arte do século XX, a crítica social, a literatura, a espiritualidade contemporânea. Hoje ele é estudado por todo o mundo e o seu nome é citado por filósofos, poetas, músicos, cientistas, líderes e todos os jovens em crise existencial também conhecem o seu nome. Mas nada disto ele viveu. Nada disto ele viu. Na vida foi um desconhecido visto como um lunático, alguém que não sabia bem o que dizia e o que fazia. E na morte tornou-se um dos pilares do pensamento moderno. Ele acreditava que a vida era uma corda esticada sobre o abismo e que o verdadeiro ser humano era aquele que ousava atravessá-la. Talvez, ao fim de contas, ele tenha atravessado sozinho. E agora milhares seguem as suas pegadas, sem saber que para o fazer ele teve de morrer sem voz no mundo enquanto estava vivo. De quem é que eu estou a falar? Friedrich Nietzsche, um dos homens mais influentes em toda a história do pensamento filosófico, não só do Ocidente, eu diria do mundo inteiro. E assim foram as histórias que nós tínhamos para partilhar hoje. E o que nós temos de perguntar é: o que é que une estas 4 pessoas? Uma mulher que escreveu entre fraldas e cafés vazios, sem dinheiro nem certezas. Um homem que dormiu no carro aos 65, com uma receita de frango e uma esperança improvável. Um funcionário cinzento que pediu para queimar tudo o que tinha escrito, convencido de que nada prestava. E um filósofo à beira do abismo, que morreu sem leitores, sem palmas, sem saber que um dia seria um dos pilares do pensamento moderno. São 4 vidas e 4 percursos totalmente diferentes. Mas podemos dizer que há um fio invisível que as liga.
Todos eles falharam aos olhos do mundo, durante anos. Foram ignorados, rejeitados, mal compreendidos. Viveram com dúvidas, crises existenciais, medo e dor. Mas nenhum deles desistiu de ser quem era. E isso fez toda a diferença. A mulher acreditou na sua história mesmo quando 12 editoras disseram que não valia nada. O homem confiou no seu frango mesmo quando 1000 restaurantes o mandaram embora. O escritor escreveu no silêncio e mesmo querendo apagar-se deixou um rastro. E o filósofo, no meio da doença e da solidão, ousou pensar para além do tempo, onde ele vivia. E tu? Quantas vezes já duvidaste de ti? Quantas ideias já deixaste morrer à nascença? Quantas vezes disseste já é tarde demais? Mas e se for mentira? E se na verdade a tua história só estiver a começar? Porque o tempo certo não é aquilo que os outros esperam de ti. O tempo certo é quando a tua coragem for maior do que a tua vergonha. E quando começares a agir, mesmo sem garantias, porque não há garantias em nada na vida. Quando perceberes que o valor da tua vida não depende do reconhecimento imediato, mas de seres autêntico, aquilo que faz de ti aquilo que tu és. Epíteto dizia, o importante não é o que te acontece, mas o que fazes com isso. E talvez seja até isso que estas 4 vidas nos dizem, que não é tarde demais, que o tempo não é um limite, e que a única coisa verdadeiramente imperdoável é deixares de expressar quem tu realmente és. Deixares de perseguir aquilo que te faz feliz enquanto estás vivo. Porque enquanto há vida, como diz o velho ditado popular, existe esperança. Espero que este episódio tenha transmitido algo positivo, que estas histórias tenham falado contigo a um nível mais pessoal. E não te esqueças de partilhar este episódio ou o podcast com alguém que tu achas que possa achar isto interessante, que precise de ouvir esta mensagem, para sermos cada vez mais nesta missão de trazer a filosofia, o pensamento, o desenvolvimento pessoal ao mundo, porque cada vez é mais necessário. Também temos a newsletter de Vitamina Filosófica. Todas as semanas eu mando as melhores ideias exatamente para te ajudar para o teu e-mail. Obrigado por teres assistido aqui ao nosso episódio. Não te esqueças de ver os outros e vemo-nos na próxima Vitamina Filosófica.